aleluia, que não se rende por nada. Meus amados irmãos, às vezes nós vivemos circunstâncias na nossa vida que temos motivos para não querer servir mais a Deus, mas Deus está na expectativa todas as vezes que Ele permite com que passemos circunstâncias. Deus está na expectativa em que nós vamos passar por aquele vale, e nós vamos passar dizendo: bendito seja o Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque sofre o justo. A única coisa que sobrou na vida de Jó foi a sua esposa, que disse a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse a ela: como a doidas fala tu, receberia eu o bem do Senhor e não o mal? Meus amados, aquele que serve a Deus, seja na vida, seja na morte, seja nos momentos bons ou ruins, ele está dizendo: louvado seja o Senhor. Meus amados, fiel é aquele que mesmo em meio a esta chuva, ao frio, mesmo em meio às circunstâncias diversas, se chega diante do altar de Deus e diz: Deus, eu estou aqui para dizer que tu és o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus cuida de mim. Capítulo 2, verso 11, olha só o que diz Jó. Uma coisa interessante de lembrar, meus amados, é que depois disso ainda Satanás veio contra a vida de Jó com uma chaga, com uma enfermidade maligna, um tumor maligno. A Bíblia não especifica o que era, mas era uma enfermidade tão caótica, tão maléfica, que começou a mortificar a pele de Jó. A Bíblia diz que Jó se coçava com caco. Jó estava com a pele podre, meus amados, como se estivesse morto, vivo. Tinha que se coçar com caco, e a situação dele era tão crítica, que acompanhem comigo no verso 11. Olha só o que diz: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois via que a dor era muito grande. A situação de Jó era tão terrível, e ele ficou tão transfigurado, meus amados, com aquela enfermidade, que quando seus amigos o viram, não o reconheceram. A situação de Jó era tão terrível, que quando eles se achegaram diante de Jó, não conseguiram falar a ele uma palavra sequer de consolação. Ficaram 7 dias e 7 noites, uma semana inteira, ali do lado de Jó, chorando com ele, lamentando com ele, mas não tinham coragem de falar uma sequer palavra. Por que sofre o justo? Jó era um homem temente a Deus, era um homem que tinha o seu coração voltado ao Senhor. Por que que Deus permitiu que isso lhe acontecesse? Versículo 20 e 21, ele diz: bendito seja o Senhor. Meus amados, mesmo em meio a circunstâncias diversas na vida de Jó, Jó conservou a sua integridade. Jó conservou, meus amados, a sua fidelidade na presença de Deus. Quando nós olhamos lá em Marcos capítulo 4, 38, a Bíblia diz que Jesus, juntamente com os discípulos, foram atravessar de barco o mar da Galileia. Quando chega-se no barco, Jesus entra na popa do barco, pega ali talvez uma almofadinha, um travesseiro, deita e dorme. Começa-se naquele momento uma grande ventania, uma grande tempestade de vento, e começa a dar contra o barco. Já era tarde, os discípulos ficaram desesperados. Jesus estava dormindo, e os discípulos disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Agora a pergunta é, meus amados, quem disse que eles iriam perecer? Às vezes nós vivemos circunstâncias da nossa vida como de Jó, e perguntamos: Senhor, por que permite com que pereça? Quem disse que eu e você irá perecer? Aleluia. Eu quero lhe dizer nessa tarde, igreja, Deus tem o melhor para você. Porque es el que cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas
necesito aprender más de Dios.